Fala, povo bonito! Muito bom ter você por aqui. Seja bem-vindo, Adalberto Matos, do canal Ponto Psi, te convidando para fazer parte dessa turma, dessa galera aí que está apoiando o canal Ponto Psi. E você pode fazer esse apoio de três maneiras bem simples. A primeira delas é dando o seu joinha, a segunda delas é se inscrevendo no canal. E a terceira, compartilhando, porque assim você também compartilha conhecimento esse que tem como ajudar algumas pessoas para elas se tocarem de alguma coisa, se ligarem a uma coisa e aprender, porque também conhecimento é aprender algo que eu não sei. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito delicado, que é medo da morte. Você tem medo da morte? Estranha essa pergunta, né? E tem pessoas que sofrem com o medo da morte? Claro que tem pessoas que sofrem com esse medo da morte. Agora, algo antes de trazer essa questão toda do medo da morte, deixa eu trazer algo sobre a morte. Só o ser humano, preste atenção nisso, só o ser humano tem a consciência de que você é mortal. Todos os outros seres sobre a face da Terra não têm a consciência que vão morrer um dia. Claro, todos os seres vivos, ao se depararem com o fenômeno morte, eles expressam reações. Agora, veja bem, o homem é o único ser vivo sobre a face da Terra que sabe que vai morrer. Nós, seres humanos, sabemos que um dia deixaremos de existir. Ah, mas eu vejo lá o animalzinho lá na savana africana que se desespera. Obviamente, ele sabe que ali está acontecendo algo fora do contexto que acontece todos os dias, que é nascer, correr, brincar, comer, viver, dormir. E ali ele está vendo um predador e ele sabe por instinto, mas não tem consciência quando ele era pequenininho, não tem consciência quando ele tem ali, vamos imaginar, a sua pré-adolescência, a sua juventude, que ele vai morrer. O ser humano não, ele tem a consciência, ele sabe que um dia ele vai morrer. Como nós vamos nos aproximando da questão da morte de diferentes maneiras, e uma delas é velório, e por isso que muita gente tem medo de velório, é óbvio que essa consciência vai sendo cada vez mais aguçada, tanto que algumas pessoas tem o que nós chamamos de tanatofobia, medo da morte. Qualquer coisa relacionada à morte real as deixa em alerta. Por exemplo, eu conheço amigos meus que não vão em nenhum tipo de velório, seja de criança, seja de adulto, né? Porque aquilo mexe mais com o cara. Mexe no quê? No medo da própria morte. Eu conheço pessoas que não vou falar de morte. Escutou aí a batidinha? Bate na madeira, esse assunto é proibido. Porque lembra-o que ele é finito, um dia ele se vai. Como diz o professor Cortella, um dia eu me vou e você também, né? Essa frase dele é emblemática nas palestras. Agora, esse medo, tem gente que realmente vai desenvolver uma fobia. O que é uma fobia? Uma tanatofobia. Não fala em assunto de morte. Qualquer coisa relacionada à morte, troca a conversa. Às vezes está assistindo alguma coisa que tem um enterro, um velório, a pessoa não consegue ficar. Principalmente essa questão de velório, preparativo para a morte. Tem gente que não vai em cemitério. Medo dos mortos? Não, medo da morte. Dessa questão da tanatofobia, tá? Nós temos muita coisa para amenizar dentro de nós, porque esse momento com tanatofobia ou não vai chegar para você, vai chegar para o multimilionário, vai chegar para o homem mais simples da face da Terra. E todos eles vão ter que estar diante desse momento. Eu também, né? Diante desse momento, em não ver, mas saber que somos finitos e partiremos daqui para um outro espaço. É outra questão também, né? Tem gente que tem, assim, essa coisa aflorada do medo ser tão grande que ele não consegue acreditar em nenhuma religião. Como o medo da morte pode afetar a nossa vivência, o nosso dia a dia?
de algumas maneiras, tá? Vamos entrar para responder essa questão. Pelo lado positivo, pode, por exemplo, mesmo sendo o medo da morte, valorizar o presente. A pessoa passa a valorizar mais o presente, entendeu? Não fica ali só pensando no futuro, só não pensando no futuro, não, ela valoriza mais o presente. Ela também pode estimular, através desse medo da morte, realizações, coisas que ela queira realizar, e conexões. Isso é legal, né? Esse medo da morte também, pelo lado positivo, ela pode fazer com que a pessoa estimule nela realizar algumas coisas, alguns sonhos, algumas vontades que ela tinha e ela não pôde, né? Inclusive li um filme, se eu não me engano, onde o sujeito descobria que estava com os dias contados e ele faz uma listinha de 60 ou 70 coisas que ele quer realizar antes da sentença ali, da doença dele, levaria a esse processo, né? Veja que interessante, esse homem esperou chegar nessa situação para realizar essas 70 coisas, eu não me lembro se era isso daí tudo, mas coisas muito simples também. Então, o medo da morte, no caso dele também, porque a morte já estava anunciada através de um diagnóstico clínico, estimulou ele a viver mais no presente, a buscar realizações de coisas que antes ele não estava buscando. Mas também o medo da morte tem um lado negativo, porque ele pode gerar muita ansiedade com isso e a pessoa também dá uma travada, né? Pode gerar também crises existenciais severas e a pessoa ficar ali naquele processo de crise, de sofrimento e dar uma travada na vida, né? Agora, inegavelmente, o medo da morte vai produzir coisas que vão trazer ou ganhos ou também perdas, mas foque mais nos ganhos, né? Foque mais nos ganhos. E Adalberto, como é que eu posso lidar melhor com o medo da morte? Primeiro, sabendo que você não é um cara que não tem que ter medo, né? Já ouvi muita gente dizer, não tenho medo da morte. Eu acho que todo mundo tem, eu também tenho, mas saber que ela é parte da minha existência e ir aprendendo a lidar com isso facilita com que esse medo não trave a minha vida, tá? Aceitar a finitude. Primeira coisa, você tem que aceitar, não tem como, você é finito. Você eu sou o Papa, o presidente, o multimilionário, que nem a gente falou agora há pouco. Buscar sentido e propósito para a sua vida. Como isso, Adalberto? Crie laços, deixe um legado na sua existência. Legado não é dinheiro, hein? Legado não é dinheiro. Legado não é dinheiro. Eu conheci muita gente falando de bisavô que não tinha dinheiro, de avó que não tinha dinheiro, mas o legado era afeto, carinho, consideração, aceitação, né? Então, e isso é muito importante. Então, buscar um sentido e propósito através de laços, através de deixar um legado. Mentalidade mais no presente. Né? Como é que eu posso lidar com o medo da morte? Mentalidade mais no presente. Esse presente é o hoje, vive esse hoje, valorize as pessoas que estão no seu hoje. Eu vou ver minha avó lá daqui uns 10 dias. Pô, mas você tem esse tempo? Ela tem esse tempo? Dava para ir hoje? Pô, vai hoje. Eu quero... puxa vida, eu quero comprar aquela camisa ou aquele sapato, eu quero comprar aquilo. Você tem o dinheiro para comprar? Vai interferir na sua vivência? Vai interferir nas pessoas que estão ao teu lado negativamente? Não, Adalberto, não vai. Então vai hoje. Viva hoje, busque essa mentalidade do presente. Eu queria falar com a minha tia. Puxa, liga. Não precisa ser só pessoalmente, liga, manda um WhatsApp, manda um áudio. Mentalidade no presente. Outra coisa legal que pode ajudar muito também, estudar filosofia ou espiritualidade. Olha, pelo amor de Deus, hein? Entenda o que eu estou dizendo. Não é estudar, porque ali vai estar a chave, mas vai ampliar a tua capacidade de entendimento dessas coisas. Com isso tudo,
você vai fazer o quê? Você vai se tornar uma pessoa mais consciente e mais, não diria preparada, mas eu diria assim, mais aceitadora dessa realidade para a qual você caminha, e eu também, né? E quando ela chegar, e ela vai chegar, você vai ter deixado mais coisas para cá de positivo do que do lado do medo. Pense nisso tudo, valorize tudo isso tudo. Continue vivendo com alegria, com gratidão, porque isso sim também é muito importante. Vamos pensar junto tudo isso? Eu quero me despedir de você, como sempre, te desejando paz, muita paz. Valeu!